noite, Álvaro. Como está você, meu querido? Está tudo em paz? Tudo em paz, Elohá, tudo ótimo. Antes de nós começarmos o nosso estudo, é preciso sempre fazer uma ressalva para aqueles que, de repente, possam estar chegando no nosso estudo hoje, não tenham assistido os capítulos anteriores, os episódios anteriores, e, portanto, possam ficar com uma ideia um pouco diferente do propósito do nosso trabalho. Portanto, nunca é demais repetir que o nosso objetivo nessa nossa série não é validar o texto do Antigo Testamento como se ele fosse um texto espírita. O nosso objetivo é extrair desse texto as lições que fazem com que percebamos as reflexões de sabedoria que o texto possui, sem o interesse de querer dizer que tudo que está dentro dele são conteúdos que se ajustam de maneira absolutamente plena com o conteúdo que o Espiritismo possui. É para retirar, portanto, as gemas preciosas que a gente encontra nesse texto. Esse é o nosso objetivo. E dentro desse propósito, nossa primeira etapa, ou seja, a nossa primeira temporada foi o estudo do livro do Gênesis mosaico. Tomamos desde o começo, desde o início, até o encerramento dessa obra. Essa foi a nossa primeira temporada. Nossa segunda temporada foi o livro de Êxodo. O livro de Gênesis, como todos conhecem, é a saga do surgimento da vida, no dizer dos textos bíblicos, e toda a sequência de desenvolvimento pela história dos três patriarcas. Ela vai se encerrar com a história dos patriarcas. Depois, nós temos o livro de Êxodo, que vai ser a história de Moisés, seu nascimento, sua infância, juventude e toda a saga pelo deserto, sua relação com o faraó, recebimento das tábuas da lei e os 40 anos de deserto. Isso seria a nossa discussão da segunda temporada. Agora estamos na terceira temporada. Terceira temporada estuda, evidentemente, o terceiro livro, qual seja o livro de Levítico, que tem esse nome por ser o livro onde estão as ordenações para os sacerdotes, para os descendentes de Levi, por isso o nome Levítico. E esse livro, ele é composto de um conjunto de capítulos que trata das ordenações, da ritualística dos próprios sacerdotes, das oferendas, das vestes. Nós já atravessamos boa parte desses capítulos. Hoje nós estamos ingressando numa das etapas finais dessa discussão litúrgica para que a gente avance nas nossas próximas lives para assuntos referentes ao Levítico, que diz respeito às leis. Não é mais sobre os sacerdotes, suas vestes e suas liturgias, mas as regras de convivência que estarão estabelecidas no chamado livro de Levítico. Será um estudo fascinante no entendimento dos meandros da legislação que Moisés legou ao povo e que é reconhecida dentro da literatura espírita como sendo a chamada lei humana que Moisés estabeleceu sob a inspiração dos espíritos para poder organizar esse povo que havia saído do Egito. Hoje ainda estaremos estudando uma parte desse primeiro bloco de capítulos intitulada O Fogo Celestial, que vai tratar especificamente sobre uma determinada característica da relação do homem com a divindade e um fogo que vai aparecer na nossa história de hoje. Então, Álvaro, para que a gente possa iniciar essa nossa discussão, evocando um pouco daquilo que nós já estudamos no livro de Êxodo, eu perguntaria a você, essa imagem de um fogo que aparece diante do povo de Israel, ele vai surgir no livro de Êxodo e não necessariamente no livro de Levítico, e nas ocorrências que a gente encontra no livro de Êxodo, quais são as conexões de um fogo que também aparece e que vem dos céus para reagir, para agir diante do povo que saía do Egito?
É bem legal, eu até tenho por aqui, posso até pegar daqui um pouquinho. Mas a gente tem um fogo que acompanha o povo de Israel após as 10 pragas do Egito, quando o povo está se direcionando até o Mar Vermelho. Mas a gente vai encontrar aqui muitas referências bastante interessantes. Eu queria só, Elahá, falar algumas coisinhas antes de entrar no fogo. Posso fazer só um resuminho aqui de alguns Claro, detalhes? claro. Eu acho que você colocou, assim, bem legal, explicou direitinho sobre essa parte que a gente está transitando no livro. A gente já teve, acho que, 2 ou 3 encontros falando sobre sacrifícios. Sim, E esse período do livro de Levítico é Levítico. um período bastante difícil. E eu vou dizer uma coisa: é muito comum eu encontrar alguns amigos judeus e eles comentarem, quando nós estamos passando por esses estudos, que não entendem direito, que preferem ler rápido e pular. Então, quando a gente encontra dificuldade aqui, é natural. É um texto muito intrincado, muito difícil. Esse aqui é um labirinto, vamos dizer, bem tortuoso, assim, bem dificultoso. Mas eu queria fazer assim um pequeno resumo e falar que nesse momento nós estamos falando de avodot, de trabalhos. Avodá é trabalho, avodot trabalhos. Esses trabalhos, eles têm um sentido no hebraico mais interessante, porque a gente fala Avodat Hashem, trabalho para Deus. E quando a gente fala Avodah Zará, significa trabalho de idolatria. Então, é muito comum quando a gente está dentro de uma festa judaica, chegou, é o seu aniversário, a gente receber em Yiddish, para quem é Ashkenazi, não é nem o meu caso nem o seu, mas eu entendo, compreendo um pouco de Yiddish, e convivi muito com Ashkenazim, a gente ouve saudações Naches. Naches vem da ideia de um sucesso espiritual. Então, quando a gente É, faz Avodat Hashem, um momento. Que você usou aí algumas expressões que podem ter passado difícil para as pessoas. Deixa eu esclarecer aqui. Dentro do povo judeu, fala-se muito de 12 tribos. As 12 tribos, 12 tribos. Mas existe mais modernamente uma divisão entre os judeus em dois grandes grupos. Hoje é muito mais comum a gente falar dessa divisão do que especificamente as 12 tribos. Que divisão é essa? Divide-se os judeus num grupo chamado Sefaradi, Sefaradi, e um segundo grupo chamado Askenazi. Os Sefaradi, ou os Sefarad, eles são judeus que se localizaram prioritariamente ali na Península Ibérica. Havia uma cidade na Espanha chamada Sefarad, e nessa cidade, uma boa parte dos judeus ali era um grande núcleo judaico dentro da própria Espanha. E quando acontece a expulsão dos judeus da Espanha, no dia 3 de agosto de 1492, saem da Espanha, atravessam o Estreito de Gibraltar e vão para o Marrocos. E aí eles vivem naquela parte ocidental da Europa. Então, os chamados judeus sefaradi são os judeus que vivem em Portugal, vivem na Espanha, parte da França, Marrocos, norte da África. Essa região aí da Europa ocidental é o local onde estão os judeus sefaradi. Qual é a característica física dos sefaradi? É só olhar para mim que é um judeu sefaradi. Então, eles têm olho fundo, nariz grande, cara de árabe. Muitas pessoas olham assim, esse cara é árabe. Não, é judeu. Então, essa cara de judeu que parece com árabe, que você vê muito em Israel, você fica olhando e vê aquelas pessoas com aqueles cachinhos chamados peotes, muitos são sefaradi. E existe os judeus Askenazi, que é formado pelos judeus que estavam no leste europeu, na Polônia, na Alemanha, na Lituânia, naquela região mais para o leste.
Eles são judeus também, mas eles possuem características físicas diferentes. Eles não têm nariz grande, têm o nariz pequeno, o olhinho pequenininho, os olhos são próximos, são alourados, cabelos encaracolados. E eles costumam estar em cidades que terminam com Dan, que foi um dos filhos de Jacó. Então, Amsterdam, Rotterdam. Então, ali na Holanda é um local muito cheio de judeus Askenazi. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, que teve toda aquela questão dos judeus, prioritariamente os que foram atingidos por esse massacre eram Askenazi. Os Sefaradi foram um pouco envolvidos. Estavam na Europa Ocidental, acabaram sendo menos atingidos por isso. Os Askenazi foram os que prioritariamente sofreram essa situação. Então, o que o Álvaro está falando é com relação a algumas tradições. Então, as tradições são diferentes. Existem sinagogas de Sefaradi e existem sinagogas de Askenazi. Muitas vezes eles até nem casam entre si. Às vezes casam, às vezes não casam. Mas existe, assim, algumas diferenças de ritualística, de costumes, até as palavras são diferentes. A gente fala kasher, eles dizem kosher, e aí tem uma série de palavrinhas que são um pouco distintas. E aí existem ritos que são sefaradi e ritos que são askenazi. Estava comentando aí agora o Álvaro sobre rito askenazi, lá da Europa Oriental. Pode continuar, Álvaro. E quando a gente fala narras, quando alguém deseja narras, é no sentido dessa evolução espiritual, desse trabalho, dessa vida espiritual nesse mundo, uma vida espiritualizada nesse mundo, aliás. Então, quando a gente fala Avodat Hashem, a gente está falando de trabalhos de espiritualidade, de espiritualização, trabalhos mais internos. E quando a gente estuda aqui o livro de Levíticos, e a gente fala muito de Korbanot, isso tudo é chamado de avodot, de trabalhos. Então, ponto número 1, só para a gente se lembrar. Os korbanot, os sacrifícios que são descritos, não tem nada a ver com a morte, não tem nada a ver com o sangue. O propósito não é esse. Porque você tem sacrifícios, que a gente chama em português de oferenda, mas em hebraico é a mesma coisa, são korbanot, do tudo igual. A gente tem sacrifícios que são, por exemplo, de farinha, sacrifícios, ofertas de azeite. E o propósito que não tem nada a ver com o bicho é, por exemplo, o Corban Molá, que a gente descreveu, a gente não vai descrever aqueles 5 novamente, mas quando você coloca fogo nele, a tendência, ao propósito é que ele vire fuligem, que ele vire cinza. Então, significa, olha, não tem nada a ver com o que você está dando, mas tem a ver com o sentimento que a gente chama em hebraico kavaná, com aquilo que a pessoa almeja com o korban. Nós estamos dizendo basicamente que o propósito é a intenção. O propósito não é a morte, não é o sangue, não é nada disso, porque você tem farinha, você tem azeite, e o produto disso pouco importa, porque no fim das contas tem korbanot, tem um tipo de sacrifício que ele vira fuligem, vira pó, vira cinza. Então, para que o assunto não é sobre o que você está dando? A gente comentou bastante sobre a condição a condição econômica de uma sociedade agrícola, aonde hoje em dia, por exemplo, eu vou fazer um grande sacrifício, eu vou dar o meu iPhone 13 com WhatsApp, Instagram, não sei quantos seguidores, papapá. Seria como se, ao invés de levar uma ovelha hoje, eu levasse o meu iPhone, o meu celular, que é algo precioso, que é algo fundamental na sociedade de hoje, é o seu celular, para os jovens principalmente. Então, algo que é primordial, com todos os seus contatos, seguidores, Instagram, redes sociais. Isso seria um corban. Você pedir para aquele tempo alguém levar uma ovelha, é a mesma coisa que você pedir isso hoje. Uma parábola aqui, tá, gente? É uma metáfora. Então, a gente compreendeu isso e a gente entende que esses trabalhos que vão
passar por preocupações importantes, estão, mais uma vez, dentro da onde? Do tabernáculo. O tabernáculo é o templo móvel. Ele é dividido em 3 partes: pátio, santo e santo dos santos. A gente fez uma comparação com os 3 andares da casa mental. O primeiro, você entra com os animais ali. O povo de Israel pode entrar. O segundo, os levitas vão, os sacerdotes também, mas ali o povo de Israel já não entra. Só quem é levita. E os coanim, os sacerdotes, só esses entram no Santo dos Santos. E mais especificamente, o sumo sacerdote. Então, 3 andares da casa mental, 3 partes do nosso tabernáculo. O nosso templo vai ser dividido em 3 partes e o povo de Israel é dividido em 3 partes. Israel, Levi e Cohen. 3 andares da casa mental. É um projeto microcósmico da evolução humana. E aqui a gente vai interagir com o espírito, com os sacrifícios, ao invés de serem no altar, aqui no nosso espírito é no coração. São sacrifícios como o egoísmo, como vaidade e etc. Então, isso é muito importante como uma pequena revisão de algumas coisas que a gente viu. E quando a gente vai começar aqui o nosso livro de Levíticos, essa porção que a gente vai falar do fogo, vou começar pelo primeiro versículo, como sempre. Começa assim: e aconteceu ao dia 8º. Moisés chamou a Aaron, os filhos de Aaron e os anciões, os Equenim, e disse a Aaron: toma um bezerro para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto, sem defeito, para trazê-lo diante de Deus. E se a gente seguir nessa leitura, a gente vai falar, meu pai amado, porque a gente estava falando, ela assusta, né? Porque você vai pegar a gordura, você vai fazer isso, você vai cortar o fígado, o fígado assim, você vai pegar tal parte, a entranha, aí não vai fazer não sei o que, você vai jogar o sangue para lá, e vai fazer não sei o que, e vai fazer para não sei o que tem, não sei o que lá, e isso é muito doido pra gente, e é. Mas porque eu tô acostumado a comprar carne, quando a gente chega na açougue, tá empacotadinho, nem açougue, a gente vai no... Açougue é só se for gourmet hoje. Você vai no supermercado, você compra empacotadinho, bonitinho, e a gente não tem que matar. Numa sociedade mais antiga, meus avós matavam galinha no fundo de casa. Já era mais tranquilo para eles entenderem isso. E se a gente for a 2, 3 mil anos, a gente já vai falar assim, vou matar um boi hoje lá em casa, você não vai me ajudar? Você provavelmente ajudaria para levar carne para sua casa. E tem um momento icônico que eu acho que vale a pena trazer, que é aquele musical que virou filme da Broadway, que é Fiddler on the Roof, que é o violinista no telhado. O pianista ia ser difícil levar o piano. O violinista no telhado. E uma das filhas do personagem principal, que é o Rebbe Tevye, ela quer se casar. E ela vai até a Shudchanit, a casamenteira, a matchmaker. E uma das sugestões que ela recebe, ela é jovem, linda. Uma das sugestões que ela recebe é de se casar com o açougueiro. A gente está falando de um shtetl, que é uma aldeia na Europa Oriental, ou provavelmente ali seria algo próximo à Rússia, à Ucrânia, Polônia, algo assim. Hoje em dia, Tchecoslováquia, talvez. A gente está ali naquela região. E qual é a sugestão maravilhosa? Casa com o açougueiro. Só que o açougueiro ele era bem mais velho. Ela olha e ela fica assustada com aquilo. Mas dentro de uma comunidade agrícola, dentro de uma aldeia, é uma profissão nobre. Você não tem programador, IBGE, você não tem as nossas profissões, é tudo um pouco mais primitivo, é um pouco mais Rústico. agrário. Qual a palavra? Rústico. É um pouco mais rústico. Então, dentro disso, quando a gente está lendo esse texto
com a cabeça do século XXI, que a gente escolhe até, não, eu quero a picanha, eu gosto da Uruguai, eu não gosto nem... Ou tem gente que nem come mais carne, né? Que é o caso de muitos amigos. A gente olha para esse texto com muita estranheza. Mas o propósito do início do texto de Moshe, de Moisés, falar, olha, traz um bezerro. É porque o povo de Israel tinha acabado, há pouquinho tempo atrás, de fazer um pecado com bezerro de ouro. Então, aqui, o bezerro, ele é colocado a mesma imagem, o mesmo propósito que você errou no passado. Agora, ele vai ser reaproveitado. Ele aparece, ressurge na sua vida com propósito divino. A mesma pedra que eu tropecei, hoje vai servir para edificar uma casa. Nesse sentido, traz o texto. E é interessante, Elahá, que esse 8º dia era um dos dias mais felizes, era para ser um dos dias mais felizes do povo de Israel. Por quê? Porque 8 dias estava montado o Mishkan, o tabernáculo, mas a gente ainda não tinha a presença divina ali. Quando se monta o tabernáculo e é feito esse Ritual. esse ritual, esse corban, sabe o que acontece? Nada. Não acontece nada. Então, tá vendo como não tem a ver com o animal, com a morte? É o símbolo. Aí, nesse momento, conta que Moisés começou a fazer prece. E Aaron começou a fazer prece, muita prece. Por quê? Porque a Shekhinah não preencheu o tabernáculo. Depois de que as preces foram fervorosas, vão dizer os grandes sábios da Torá, é que vai aparecer esse fogo. Que aí eu vou passar para você falar um pouquinho. Eu quero só destacar aquela parte anterior lá do Êxodo, primeiro, para a gente destacar. Desde a saída do povo do Egito, que nós temos uma informação que aparece no texto, de que adiante do povo de Israel ia uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, ela protegia para que o exército do faraó não alcançasse. E aí a gente tem aquelas informações de que talvez ele estivesse andando por uma garganta entre montanhas. Ali, uma vez, a gente até mostrou aqui a praia de Nuveiba. Então, há uma garganta e uma coluna de fogo consegue deter um exército que não consegue rodear a coluna de fogo. Então, eles ficam detidos atrás da coluna. E quando eles andavam pelo deserto, essa coluna de fogo os seguia e os aquecia durante a noite. Que no deserto, para quem não sabe, de noite é bastante frio. Então, de dia, uma nuvem protegia para que eles andassem na sombra, e à noite, um fogo protegia o povo nessas condições. Então, essa presença no sentido de algo que seja com essas características, já vem acompanhando a história do povo desde lá de trás, desde o período do Êxodo. E quando a gente chega em Levítico, nós vamos encontrar essa manifestação, só que não da mesma forma, porque agora ela é oferecida como não tanto como um fogo. Haggadah de Pessah? Muito bom. Haggadah Shel Pessah. A representação do fogo aqui, ó. O povo. Sim, esse aqui é o povo, agora que eu entendi. Aqui o povo andando, para quem não está entendendo, aqui é o povo andando, e lá na frente o fogo que dizias, que orientava e que protegia o povo de Israel. Quando é feita essa cerimônia no templo móvel, no tabernáculo, que as orações são feitas, ocorre a chegada de um fogo, mas ele é diferente, porque não é um fogo que dá um sentido de intensidade, de uma coisa de proteção, uma coisa que defende.
Não, ele é um fogo que se assemelha com o fogo de Pentecostes. Porque em Pentecostes, quando a gente ouve lá na leitura do Evangelho, que os discípulos se reúnem, línguas de fogo desceram sobre eles, e eles falavam línguas estranhas. É esse sentido. Não é o sentido de um fogo como o primeiro. O primeiro era um fogo colossal, uma coisa intimidadora, algo que era para dar poder. Nossa, eu tenho algo que me protege. O fogo de agora não é nesse sentido. O fogo é mais parecido como se fosse uma luz, uma intensidade luminosa, algo que preenche, e aí a Shekinah, que os cristãos gostam de chamar Shekinah, mas a Shekinah, que é a presença de Deus, aí ela invade e toma o templo. E isso é uma coisa que não há palavras para descrever. Por mais que a gente fique aqui a noite inteira falando, eu não tenho como explicar. É um trem que não tem palavra para dizer, mas a presença do espiritual é como se algo extremamente intenso tomasse aquele espaço e se sentisse a espiritualidade quase que materializada naquele lugar e uma energia muito louca tivesse tomado tudo para dizer: chegamos, estamos aqui, iremos preencher esse espaço com a nossa presença, e aqui será pleno da conexão dos homens com todos aqueles que estarão presentes nesse ambiente. Então, as entidades espirituais se fazem presente nessa representação de um fogo que, a bem da verdade, é uma luz espiritual que se derrama sobre o espaço e preenche de maneira bastante singular esse momento da história do povo de Israel. Esse é um momento muito importante da história, que é efetivamente o preenchimento, é como se fosse o corpo sem a alma. Eu fiz eu fiz o homem, mas eu não tenho. Na mitologia grega existe essa imagem. A espécie humana ela surgiu a partir de um titã chamado Prometeu. Prometeu pega o barro e constrói o homem. Ele modela e faz o homem todinho. Mas o homem não tem vida, é um boneco de barro. Então, Prometeu vai e rouba o fogo dos deuses. Os deuses tinham um fogo, ele vai e rouba o fogo, e ele vem e insere esse fogo dentro do homem de barro. E o homem de barro, plum, ganha vida. Então, o fogo ali representa o hausto do espírito, a tomada da condição de vida do corpo morto. Então, ali o templo estava construído, era apenas um corpo, mas faltava como se fosse a alma para dar o sentido espiritual daquele ambiente. E após as orações, baixa um trem, baixa um trem naquele lugar e fica preenchido pela Shekinah. Que legal. E tem outros pontos que são importantes, tudo dentro dessa ideia que o Elahá trouxe. Se a gente se lembrar, Caim e Abel, Abel levava seus sacrifícios para um altar, que era suas ovelhinhas, mais gordinha, mais fofinha, mais bonitinha de todas, e Caim levava uns frutinhos mirrados. Então ali a gente vê que o livro de Gênesis fala que um fogo desceu dos céus. É simbólico, é o que o Elahá está dizendo. É o que ele explicou agora nesse instante. É totalmente simbólico, mas é uma imagem para representar a presença do divino, a aceitação do divino, a proteção do divino, tudo ligado a este simbolismo, a essa ideia. Se nós nos recordarmos, também no livro de Êxodos, quando Moisés sobe aquilo que não está escrito o nome, mas que dizem os sábios que foi o Monte Sinai, ou um lugar, um montezinho qualquer ali no deserto, que ele encontra a sarça ardente. Eu ia falar disso agora, que é isso? É. Era. Eu disse, Álvaro, tudo bem, vai. A sarça ardente, a presença divina é representada no mais simples do deserto, mas através do fogo que queima,
ali. Se a gente Detalhe, comenta, é. quero comentar no seguinte sentido. A tradução para o português, sempre a gente vai encontrar, Moisés então viu a sarça ardente, e a gente fica se pensando, eu quando era novinho, imaginava assim, já fui novo, imaginava assim, nossa, aquele calor do deserto, calor desgraçado, o cara andando, ainda me aparece o pouco de vegetação que tem, que é um espinheiro, ainda pega fogo. Então, eu ficava imaginando aquelas queimadas, sabe assim, aquelas coisas. Ai, meu Deus. E lá o texto diz, a sarça ardente que estava pegando fogo com um fogo que não consumia. Então, o que é isso? Que fogo é esse que não consome? Porque é um fogo espiritual, é porque não é fogo. É uma energia que dá a sensação de ser poder, de ser fogo, mas não é fogo. Eu não quero que ninguém pense que ficou tudo chamuscado, que pegou fogo tudo. Não é sentido assim. É uma luz espiritual com um poder imenso, que é representada como se fosse um fogo, na falta de uma palavra mais exata. Mas não peguem na ideia de fogo quente, que abrasa, que descasca, que despela e destrói tudo. Quando a gente até lê o livro de Reis 2, capítulo 1, versículo 10, vai dizer lá que Elias retrucou ao seu capitão com seus 50 soldados. Se sou o homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine os 50 homens. E naquele mesmo instante rompeu um fogo arrasador do céu que consumiu o oficial e todos os seus soldados. Então, olha só, gente, aqui não é sobre uma guerra fora. Adão e Eva não é fora, é dentro. É guerra de Davi e Golias, não é fora, é dentro. Guerra de profeta Elias, não é fora, é dentro. É o que a gente precisa, é o que a gente tenta aqui. Criar a liberdade do espírito que é escravo da letra. Então aqui a gente está falando, é uma guerra interna no nosso espírito, onde o fogo é a conexão com o divino que vence as trevas íntimas. É nesse sentido, do divino vencendo a animalidade, o impulso egoístico. É uma guerra íntima. Por isso aqui é representado a Elias, representando o povo de Israel, ou melhor, nem o povo de Israel, o divino diante de Israel. E aqui, quando ele faz suas preces, é para que esse fogo venha consumir o quê? Morte, extermínio de pessoas? Não. Está escrito a letra dessa forma. Mas o espírito por detrás da letra fala sobre essa guerra íntima. É interessante a gente olhar, Elahá, aqui a gente acabou de passar por uma festa, que é Lag BaOmer, o 33 dias. 33, Lamed Gimel, 33 de Omer. Então, nesse dia, a gente, entre algumas das coisas, a gente comemora que Rav Shimon Bar Yochai recebeu lá em Meron aquilo que se chama Kabbalah, o Zohar, o livro do esplendor. Segundo a tradição judaica, não estou afirmando que esse livro foi ditado para ele pelo profeta Elias, segundo a Kabbalah, segundo a tradição judaica. Quero até aproveitar para fazer um comentário. Antes de Rabi Shimon Bar Yochai, a Kabbalah era apenas tradição oral, era ensinado de boca no ouvido. É quando chega nele que as ideias são transpostas para uma coleção de 22 volumes, fazendo assim o Zohar, que é essa obra monumental. Mas o que eu quero destacar não é isso. É que quero dizer que são judeus que estão falando isso. Vou repetir, isso é judaísmo, não é espiritismo. Preste atenção no pensamento judaico. Durante o período daquela dominação dos romanos, daquela destruição do templo, ali aquele ano 68, 70, aquele período, Rabi Shimon Bar Yochai se esconde numa caverna e ele vai escrever esse livro, sob a orientação de Elias. Elias fica 13 anos acompanhando Rabi Shimon e orientando a feitura do livro. Aí eu pergunto, mas
não eram os judeus que não podiam consultar os mortos? Você está vendo como as coisas dependem do propósito com que elas são feitas? Então, os judeus não se questionam em nenhum momento, mas que histórias estão aí? Que princípios espíritas estão nisso aí? Está o princípio da imortalidade, está o princípio da mediunidade, em que ele comparece sistematicamente revisando a obra. E quando ela é produzida, diz assim, ela foi escrita por Rabi Shimon, sob a orientação de... Mas sob a orientação de Elias, 900 anos depois? Como assim, papai? É porque, na verdade, os próprios judeus entendem que Elias, em espírito, aparecia na caverna e orientava Rabi Shimon a produzir o texto. Isso é judaísmo. E, às vezes, a gente vê doutrinas que são cristãs agarradas ao texto judaico, como se os judeus acreditassem naquilo que os cristãos pensam que seja a literalidade do texto do Antigo Testamento. Mediunidade, comunicabilidade dos espíritos, imortalidade da alma, mudança do destino dos homens após a morte pela oração dos vivos pelos mortos, isso é conceito velho no judaísmo, embora, para alguns braços cristãos, ainda seja uma profunda novidade. E qual que é o símbolo de Lag BaOmer? A fogueira? A fogueira. É a fogueira. Qual que é o símbolo? Ali, ó, Lag BaOmer, aquilo... Deixa eu explicar Lag BaOmer para quem está nos ouvindo. Lag BaOmer é o seguinte, existe uma festividade que ela vai se preparando ao longo dos dias. Então, cada dia é um Omer. Então, tem o primeiro, o segundo, o terceiro, que é a preparação para a festa que antecede a desencarnação de Rabi Shimon, não é? Ou é o nascimento dele? É desencarnação, acho. Acho que é Lag BaOmer. Aí você vai contando. Quando chega no 33, que em hebraico são duas letrinhas para fazer 33, é o Lamed, que representa 30, e o Gimel, que representa 3. Então, Lamed e Gimel, duas letras, 30 mais 3, 33. Os números em hebraico não tem, são as letras que fazem. E em português, a gente usa o E para separar as consoantes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, cadê, meu Deus? Nem eu sei fazer as coisas. Aqui, ó, eu tenho escrito o quê? IBGE. A gente lê IBGE, eu não acerto. IBGE, está aqui, IBGE. Se fosse em hebraico, seria Ibagae. Ibague, porque entre duas consoantes a gente completa com A. Em português completa com E. Então a gente diz Tanar. TN faz Tanar. Então, entre o L e o G, se fosse em português, seria leg, LG. Não, leg. Lá faz lag, LG. Então, o L de 30 com o Gimel 3, lag. Então, Lag BaOmer significa 33 de Omer. É o último dia da festa que celebra a história de Rabi Shimon Bar Yochai. E aí eu preciso contar um pedacinho para poder fazer sentido. Segundo as tradições judaicas, ele escreveu o Zohar dentro de uma caverna, visitada por Elias. Então, Elias ia ali e acompanhava a leitura. E como a energia de Elias estava dentro da caverna, e ali estava sendo escrito uma coisa incrível, o que saía da caverna? Fogo. Então, diziam que a caverna ficava iluminada e um fogo saía de dentro dessa caverna. E os romanos queriam encontrar a caverna aonde Rabi Shimon escrevia essa obra. Então, eles procuravam pelo quê? Pela caverna que tinha luz. Essa caverna que tem luz é a caverna onde Rabi Shimon está escrevendo. Precisamos matá-lo, precisamos encontrar e matá-lo. Os judeus, sabendo que os romanos queriam encontrar Rabi Shimon, o que faziam para enganar os romanos? Acendiam fogueiras dentro de cavernas outras. Aí os romanos, olha uma caverna pegando fogo, é ali. Aí eles iam, quando chegavam lá, não era nada, era só uma fogueira.
Aí no outro dia eles acendiam no outro canto. E assim eles enganaram os romanos durante 13 anos. Os romanos nunca acharam a verdadeira caverna de onde esse fogo saía. Por conta disso, no dia de Lag BaOmer, que se comemora essa questão da história de Rabi Shimon, acende-se uma fogueira. Então, celebra-se o Lag BaOmer com a fogueira de Rabi Shimon. Então, vamos retomar. Fogueira para as oferendas de Adão. Fogueira para as oferendas de Caim e Abel. Fogueira para a oferenda de Abraão. Fogueira para as oferendas outras diversas, que sempre eram feitas oferendas dessa maneira. Depois, as oferendas que eram feitas no templo, todas com fogo. O templo é visitado pelo fogo. O Pentecostes é um fogo. A sarça ardente é um fogo. Em Lag BaOmer se faz fogueira. Rabi Shimon escreveu numa caverna com fogo. Então, o fogo está sempre presente no sentido de espiritualidade. Isso é muito recorrente, essa imagem dentro do judaísmo. Mas volto a dizer, não é fogo que queima. Lembrem da sarça ardente, que estava tomada por um fogo que não a consumia. Mas eu queria destacar uma coisa, Álvaro, que é o seguinte. Existem muitas obras que constituem a base dos estudos que os judeus fazem. Eu já falei disso numa outra live, mas quando eu estou ficando velho, a gente fica se repetindo, eu vou me repetir. Então é o seguinte, existe uma obra, ela é bem fininha, é uma obra até bem despretensiosa, chama-se Pirkei Avot. O Pirkei Avot é uma obra escrita ao longo do tempo da história dos judeus. Cada geração senta, se reúne e diz, o que vamos deixar de lição para a geração seguinte? Aí eles pensam e criam um pensamento. A outra geração senta e diz, e agora? A gente vai botar o quê? Aí cada geração vai colocando. É como se fosse assim. Não é isso, mas é como se fosse assim. A geração dos homens que viveram na época de Kardec, que codificaram o espiritismo, como é que a gente pode sintetizar a doutrina e colocar isso numa frase? O que a gente pode deixar? Bota aí. Nascer, viver, renascer, progredir sempre, tal é a lei. Bota essa que fica. Então é isso, eles sintetizam a ideia num pensamento e passa para a geração seguinte. Não é texto longo, é um negócio assim, puf, e aí é a próxima geração que cria. Então, quem abre o Pirkei Avot? Quem abre o Pirkei Avot é a geração de Moisés, que são os primeiros a produzirem a primeira frase do Pirkei Avot. E a frase é, formai muitos discípulos e fazei um cerco em torno da Torá. Forma discípulo, mas a Torá não abre para os outros. Forma discípulo dentro do povo, mas não entrega isso para os outros. Então, o Pirkei Avot já recomendava que não se entregasse os conhecimentos espirituais para as pessoas. E somente muito tempo depois é que esse conhecimento espiritual que a Cabala possui iria alcançar a grande massa da humanidade. Mas isso fica retido, esses conhecimentos, eles ficam guardados pelo povo judeu durante muito tempo. Eles não são os únicos a ter essa informação. A gente encontra em outros povos. Mas em todos os lugares onde essa informação chegou, ela ficou na mão dos iniciados. O grande povo não teve acesso a ela, não. Acaba ficando com uma informação mais simplificada das verdades e até mais rasa. E é legal, Elahá, que aqui a gente vai passando para o próximo tópico, acho que a gente tem que explorar hoje, para a gente caminhar nesse próximo tópico aqui, que está correlacionado com esse fogo. É uma passagem muito importante, mas muito importante aqui desse nosso tema hoje. E ele está lá, capítulo 10, versículos 1 e 2. Os filhos de Arão, Nadav e Avihu, tomaram cada um para si um incensário e puseram fogo nele, e colocaram incenso nele, e ofereceram Eshará. Eshará não, Hará é a palavra feia. Eshzará. Então, um fogo estranho perante o Senhor, o que não lhe ordenara,
Então saiu o fogo diante do Senhor e os consumiu e morreram perante ao Senhor. Então estava lá. O povo ficou feliz demais, porque, olha, o bezerro é a primeira ordenança, entre aspas, foi sacrificado. Não funcionou. Doaram o coração, fizeram o sacrifício efetivo, que é o sacrifício do coração, se conectaram em prece, descem as chamas, o fogo celestial, as línguas de fogo lá de Pentecostes, simbolicamente, e inundam o nosso Mishkam, o nosso tabernáculo. Então o povo fica feliz. Olha, Deus perdoou o bezerro de ouro. Não tem problema. Eu pisei na bola, mas passou. Virou essa página. Vou ganhar presente no Natal. Criança pequenininha. Vou ganhar presente no Natal. Então, fica todo mundo feliz. Aí, lembre-se, Moisés chamou a Aaron e seus filhos. E lembra que a gente falou, olha, esses mandamentos estão sendo dados para os filhos de Aaron, para aqueles que vão ser os futuros sacerdotes. Bom, futuro sacerdote, a gente já falou bastante primogênito. O mais importante são os mais velhos, principalmente o mais velho. Então, esses dois, eles vão falar assim, bom, tá todo mundo feliz, levaram um corbanoto, tá tudo tranquilo, eu vou fazer, agora a gente vai fazer o nosso sacrifício. Então, de todos os korbanot, de todas as ofertas, sacrifícios que podem ser oferecidos no templo, o mais importante de todos eles é o incenso, que é feito com mirra, que é o que é levado quando Jesus, por exemplo, está lá, nasceu, nascimento. Isso é o que você pode levar de mais nobre, de mais, vamos dizer assim, espiritual. Eles pegam o que tem de mais elevado, de mais nobre, e eles resolvem, então, levar para o lugar mais nobre. Aonde? No Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos. E eles eram sacerdotes, futuramente seriam. Já eram naqueles dias, mas poderiam ser até o sumo sacerdote, futuramente. O que acontece? Desce um fogo, esse fogo... Agora, para confundir a nossa cabeça, né, lá? De quem está lendo, fala, agora não entendi mais nada. O fogo consome os dois, eles morrem. Só que o Midrash vai dizer que o fogo não consumiu eles por fora, mas consumiu eles por dentro. Isso é tradição oral. Agora vai ser falado alguns motivos. Eu vou trazer 6 motivos. Mas a gente podia ficar 6 lives só dando motivo para isso. Porque são milhares de anos levantando hipóteses por que os dois erraram. Eu vou trazer só 6. Primeiro deles, que a intenção dos dois, se o propósito do Corban, do sacrifício, é a intenção do coração, eles falharam na intenção. O propósito deles, vão dizer alguns dos sábios, que é suceder a Aaron. Ou seja, eles queriam um lugar de Aaron, queriam se tornar logo o sumo sacerdote. E por essa razão, falhou, não deu certo. Segundo ponto, vão falar assim, olha, a razão é que eles nunca se casaram. E aqui não é uma crítica a quem é solteiro, mas é que o Midrash vai falar bem assim, vai falar, olha, eles não se casaram porque eles se achavam muito bons para conviver com pessoas, vamos dizer, que estivessem em meio ao povo de Israel. Não é uma crítica, a gente sabe que tem espíritos que vêm dentro dessa condição de não obter o casamento por prova, por expiação e por missão. Tem espíritos que já compreendem a família espiritual, como, vamos dizer, Chico Xavier, como tantos outros, Madre Teresa e tantos outros espíritos, já não necessitam do casamento porque estão já no compreensão do amor universal, enxergam a todos como filhos, mães, irmãos, etc. Então, alguns vão falar que foi por isso, outros vão falar, olha, eles não tiveram humildade de buscar aconselhamento de como fazer isso. Outros vão falar assim, olha, não, é porque eles entraram no Santo dos Santos sem estarem preparados para andar nesse lugar. E outro vão dizer o que é mais explícito. Eles trouxeram um fogo estranho. Eshhará. Então, é um fogo estranho. Avodá Tashem. Um trabalho divino. Avodá Zará. Idolatria. Então, aqui, ó, Eshzará é um fogo idólatra, vamos assim. É um fogo que não é puro na sua essência. E
aqui, Elahá, vai trazer um ponto que eu gostaria que você comentasse, para depois eu até você comentar essa passagem. Depois eu queria trazer um ponto bem interessante sobre isso tudo, mas antes eu vou passar para você. Mas o livro de Levíticos vai trazer no 10:9 uma questão interessante. Vai falar que eles estavam embriagados e vai fazer uma condenação muito forte ao consumo, ao alcoolismo. Então vai estar escrito assim: não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da consagração, para que não morram. Estatuto perpétuo deve estar entre todas as vossas gerações. E o Talmud vai dizer para nós que o alcoolismo é extremamente condenado para que se tenha o equilíbrio moral e físico. Lá no Talmud Rolim, a gente vai ver que um pai jamais deve dar bebida alcoólica para um filho. Lá no Maseret Brachot, vai estar escrito assim: não se embriague, para que nunca se aproxime do pecado através dessa porta. Maseret Sanhedrin vai estar assim: nada causa tanta desgraça ao homem quanto o alcoolismo. E o Midrash Rabbah vai dizer que o grande problema de Adão e Eva, que o grande problema que eles enfrentaram, se deu em função de eles terem se aproximado do fruto da videira, do álcool. Então, Elahá, depois eu quero fazer um comentário final sobre essa passagem de Nadav e Avihu, mas eu vou passar para você para comentar a passagem e para comentar sobre essa proibição. Não é do consumo, porque a gente, no caso aqui estou falando do judaísmo, não é do consumo, porque você pode beber vinho, por exemplo, nas cerimônias religiosas, mas é uma condenação ao alcoolismo. Então eu vou passar para você comentar tudo isso para a gente. Pouca coisa. Mas a questão é a seguinte: nós encontramos no livro Os Mensageiros algumas observações sobre a questão do consumo de álcool. É sabido que o corpo humano não precisa de álcool para viver. É desnecessário, é sabido que não precisa. O problema do álcool no organismo, ele começa a acontecer quando uma das 4 situações ocorre conosco. Existe prejuízo para o meu físico, ou seja, eu recebi uma recomendação médica que fazendo mal para mim. 2, na minha família eu estou gerando algum tipo de conflito. Então, minha família, se você tem que parar de beber. Eu já briguei, já criei alguma ação indesejável. 3, eu já criei problema para o meu ambiente de trabalho. Minha vida profissional já tem alguma coisa escrita com relação à bebida. E 4, quando em sociedade eu tenho algum tipo de atitude que colide com o que era esperado. Dirigi bêbado e atropelei alguém. Então, ou meu corpo, ou família, ou trabalho, ou a sociedade como um todo, já percebe algum sinalizador de que essa substância está me fazendo mal. Ao se perceber isso, a gente faz um refrear. A gente sabe de algumas regiões do mundo onde as pessoas fazem um uso até sistemático do álcool, né? As regiões do Mediterrâneo, e são até bem longevos. Mas é importante observar que o que dá longevidade não é o álcool que tem no vinho, é a substância da uva que compõe o vinho. O vinho não é só o álcool, é tudo mais. Então, não é o álcool que produz a longevidade, mas é o tipo de uva, a fermentação, etc., e vai produzir, então, a condição que a gente tem. Então, dentro do judaísmo, existe o consumo de álcool, existe, nas cerimônias judaicas ele é feito, e alguns rabinos que têm problema de alcoolismo podem substituir por suco de uva. Mas a lógica é que esse consumo, se ele tiver que ser feito da forma ritual, ele seja feito nessas circunstâncias. Mas se você percebeu que você tem alguma fragilidade, ou aquilo ataca você em uma dessas 4 frentes, é hora de recolher. E como medida de segurança, para nós que já somos espíritas, entendemos da desnecessidade dessa substância, a gente não vai esperar ter o problema
para depois dizer, cara, preciso parar com isso que está me fazendo mal. A gente já para antes mesmo que ele comece a nos prejudicar. Creio que fica claro essa questão dessas conexões, da necessidade da espiritualidade do homem, para que esse aproveitamento do homem em tarefas mais sagradas possa ser aproveitado. Se você não tem essa condição espiritual, se você não desenvolveu esse dom espiritual, você automaticamente está fora desse contexto. E aí, a gente tem que tomar essa imagem deles serem consumidos do ponto de vista simbólico. E aqui eu evocaria um trecho do Evangelho de Mateus, no capítulo 18, que diz assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares do céu será desligado na terra. Então, como eles não tinham propósitos superiores, eles são desligados na terra. Aí morreu, foi consumido, ou seja, essas pessoas elas foram alijadas do processo da espiritualização porque os seus interesses não eram superiores. Vamos tomar aí, não como morte física, mas como o natural processo que muitas vezes acontece, em que você tem um grupo de pessoas dentro de um propósito superior, alguns se tornam movidos por interesse pessoal e, por conta disso, eles são, então, transferidos para outras tarefas que não necessariamente aquelas que, em princípio, estariam envolvidos. Eles são seduzidos por algumas coisas, se desviam do caminho correto e se perdem do ideal superior, e a própria companhia dos bons espíritos acaba se afastando deles.